Bruno Silva, cientista político, deixou seu comentário gravado hoje e fala a respeito da decisão da Justiça de quebrar o sigilo bancário e fiscal do vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, e do filho dele numa investigação de caso de rachadinha aqui em Campinas. Olá, muito bom dia, Sandra. Felipe Pereira, é claro, os queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. E que história, hein? Para fechar aí a semana, né? Vamos tentar organizar a linha de raciocínio aqui com o ouvinte. Então, a Justiça de Campinas autorizou essa quebra de sigilo bancário, fiscal do vereador Edson Ribeiro, o seu filho. O motivo são os indícios, né? Ninguém está condenando ninguém previamente, toda a investigação deve ser feita. Vamos entender agora como as coisas vão se encaminhar. O vereador, enfim, seu filho, todos os envolvidos têm que prestar os devidos esclarecimentos, mas, mais uma vez, algo que parece uma praga, não sei nem como definir, né? Motivo são os indícios de rachadinha, além do uso de uma máquina da prefeitura em benefício, lá atrás, essa questão da festa junina para nivelar o terreno, enfim, a defesa negou, os detalhes revelados pelo Ministério Público, no entanto, acabam sendo, acho que uma espécie de retrato fiel, né, Felipe Sandra, queridos ouvintes, parece que um estilo de política que insiste em permanecer, né? Que olhar muitas das vezes para aquilo que é público como se fosse meu, do meu controle, fazer da forma como eu quero. Então isso é gravíssimo e infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, né? O que mais assusta, acho que nessa história como um todo, é que não tem a ver só com a questão do dinheiro, né? Mas a confissão, principalmente aí do ex-administrador de uma das regionais, né? Vale lembrar que a cidade é toda dividida nessas regionais para poder otimizar os trabalhos, realizar as obras, enfim, infraestrutura, zeladoria, aquilo que é necessário, mas isso mostra alguns problemas que são problemas mais estruturais, vamos dizer assim, né? Um deles, o fato de que você tem vereadores que, obviamente, devido à sua posição política, estratégica, isso faz parte do jogo, acabam sendo, de alguma forma, acabam se aproximando, na verdade, da prefeitura para poder oferecer ao prefeito, ao governo de ocasião, as condições para governabilidade, né? Para poder votar projetos, para poder segurar rojão na Câmara, para muitas das vezes ser um voto decisivo, defender políticas, enfim, as estratégias são as mais variadas possíveis. Mas o ponto concreto é que muitos dos vereadores, principalmente aqueles que têm esse perfil mais de tentar resolver os problemas, fazer essas microexecuções nos bairros, tentar servir como ponte dos cidadãos para com o poder executivo, acabam querendo avançar cada vez mais sobre essas estruturas das administrações regionais, tendo influência, nomeando diretamente aqueles que vão ser os administradores e, de alguma forma, gerenciando a fim de que isso renda para eles, né, uma boa marca política, bons frutos políticos do ponto de vista da visibilidade, né, das ações que vão sendo realizadas ali, de uma obra, de um reparo, enfim, ou mesmo dessa questão aí da moto niveladora, né? Mas não dá para o prefeito pura e simplesmente também entregar a chave lá da R para o vereador em troco do apoio e depois a gente vê os verdadeiros absurdos, que o que mais me chamou a atenção dessa história toda, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, é principalmente esse relato, né, por parte do ex-administrador. E eu acho que a pergunta que não quer calar é uma só, que é a minha, é do ouvinte que está do outro lado. E onde será que ficou nessa história toda a fiscalização, né? Será que a gente precisa realmente de uma denúncia por parte do Ministério Público para daí descobrir que máquinas públicas estavam sendo utilizadas de forma irregulares, né? Será que a partir daí que a gente precisa começar a pensar no acompanhamento contínuo, na pressão contínua, nas pressões por transparência? Não dá, né? Não dá para ter que esperar a justiça ou os órgãos diretamente ali, como é o caso do Ministério Público, atuarem para daí a gente começar a ter algum tipo de luz. E outra coisa, são duas denúncias muito graves. Essa questão da rachadinha, então, é o grande drama do poder legislativo. Vai lembrar que a rachadinha é essa prática, né, só para deixar bem claro aí para o nosso querido ouvinte, de quando você tem um agente público que acaba recebendo parte do salário ali, que são dos seus assessores, funcionários, ou de alguma forma daqueles que são nomeados, que têm a sua confiança, pegando uma parte desse recurso para si, no caso é essa, a denúncia principalmente que está sendo agora investigada, averiguada, envolvendo o vereador Edson Ribeiro como um todo. Então acho que precisamos que as coisas sejam esclarecidas, essa prática ela é infelizmente mais comum do que gostaríamos de ouvir
por aqui, já falamos inclusive em outros momentos de outras lógicas de rachadinha, mas o que a gente quer e espera é que minimamente possa se ter um desfecho dessa história, os responsáveis, se realmente estiverem envolvidos, sejam punidos sobre a forma da lei. E a pergunta que não quer calar: e a Câmara, diante disso tudo, vai fazer o que agora também? Vai proceder a algum tipo de investigação? Vai abrir algum tipo de comissão, enfim, específica para ir mais a fundo? Vai esperar só a justiça? Cenas dos próximos capítulos, mas que é lamentável, é triste, é. E aí fica sempre aquela questão, né? Atenção você do outro lado sempre, querido ouvinte, eleitor, cidadão, sempre faça uma análise muitíssimo criteriosa. Obviamente, não vamos condenar ninguém antes de todo o trâmite do devido processo, mas que é um crime mais comum do que qualquer outra coisa, infelizmente é. É isso, eu fico por aqui. Um abraço grande, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, excelente sexta-feira, bom final de semana, segundona, mais uma prosa de política, mais uma dose de café aqui, sempre de olho naquilo que movimenta Campinas e toda a região, ou dos assuntos nacionais que também geram impacto aqui na nossa região. Abração. Valeu, Bruno. Só apontando aqui mais uma vez, a defesa do Edson Ribeiro e do André Cristiano Caires Ribeiro informou que vai aguardar a citação e o acesso completo ao processo e afirmou que não há irregularidades. A Prefeitura de Campinas disse que colabora com os órgãos de controle e que as condutas investigadas são de caráter individual.